Bom, boa tarde mais uma vez. Eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui e fazer esta apresentação. A professora Maria Fernanda Bicalho é doutora em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, em 97, trabalhando também com um outro nome grande da historiografia, não apenas brasileira, mas ibero-americana, a professora e querida amiga Laura de Melo e Sousa, a quem deixo também aqui uma palavra de apreço e de amizade. A professora Fernanda Bicalho é professora no departamento e no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, UF, em Niterói. É também membro do corpo docente do doutoramento Patrimónios de Influência Portuguesa da Universidade de Coimbra. Ela já foi pesquisadora visitante em várias instituições portuguesas, francesas. É também docente na Universidade de Provence, Aix-Marseille, desde 2009. É investigadora do CNPq, da FAPERJ, é membro da Companhia das Índias, da UF. É uma colaboradora muito próxima de vários estudiosos portugueses. É um nome fundamental da historiografia luso-brasileira. Eu digo luso-brasileira, não interessa, brasileira, portuguesa, a partir, sobretudo, de 2000, 2001. 2000, com um artigo seminal publicado na Penélope, com outros dois colegas e amigos, uma já infelizmente falecida, o professor João Fragoso e a professora Maria de Fátima Gouveia, que juntamente com a professora Fernanda Bicalho assinaram um artigo importante sobre a materialidade da governação, que depois, em 2001, foram os três nomes associados a um livro fundamental e que constituiu, de certa forma, um momento-chave, não só de virada historiográfica, mas também de lançamento de um debate importante para a historiografia do Brasil, a historiografia do Atlântico, a historiografia do Império Português, que foi o antigo regime nos trópicos. A professora Fernanda Bicalho tem como temas de investigação há muitos anos, quer o mundo urbano português e as câmaras, em análise comparativa, mas, nomeadamente, centrando-se muito no Rio de Janeiro, tem livros importantes sobre o Rio de Janeiro, as políticas governativas do Império, nomeadamente através dos seus estudos sobre o Conselho Ultramarino, porque se interessa sempre pelas questões da cidade e das sociabilidades, mais recentemente, em coedição com o José Pessoa, um livro intitulado Cidade, Sociabilidade e Património, as capitais no Império Português e no Brasil. E, portanto, é com muito prazer, honra obviamente, mas muito prazer, que vamos escutar a professora Fernanda Bicalho. Fernanda. O que eu vou apresentar aqui faz um certo deslocamento territorial, regional, né? Grande parte das apresentações já foram e serão ainda nos 2 dias consecutivos sobre a região amazônica, né? Incorporando aí, obviamente, como, né, no século XVIII, o Maranhão, a região do Maranhão, a região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás. E eu vou virar um pouquinho a bússola para o Rio de Janeiro. E a outra coisa que eu devo dizer, antes de começar, é que é um trabalho que eu iniciei e que agora revi. Então, esse convite me deu a oportunidade de rever um trabalho que é um dos capítulos da minha tese, né? E que tem uma grande interlocução, né? E uma grande inspiração do trabalho da dissertação de mestrado da professora Ângela Domingues sobre as expedições científicas, as viagens científicas no Rio de Janeiro. E, apesar de todo esse, né, toda essa bibliografia que o
professor José Damião citou, né, o meu livro, eu vou fazer agora uma propaganda, eu não posso deixar de fazer, né, a minha tese de doutorado, né, que é um livro chamado A Cidade e o Império, acabou de ser reeditada, a segunda edição, e vai ser lançada aqui em Lisboa, na Livraria da Travessa, mas só lá em fevereiro, né? Então, é uma propaganda, mas, novamente, agradeço, né? Então, o título, né, desse trabalho, quer dizer, dessa comunicação, é Viagens Científicas, Capitalidade e a Posição do Rio de Janeiro no Império Ultramarino Português na segunda metade do século XVIII. Né? Eu vou ler, né, com alguma entonação. É impossível, em se remetendo à Europa do século XVIII, deixarmos de mencionar o clima cultural que envolveu a época das luzes, o desenvolvimento da ciência e da razão, a curiosidade, como a gente tem visto aqui nesse seminário, pelos fenômenos da natureza, a consciência planetária, um certo olhar voltado para o exótico, que aguçaram a curiosidade de cientistas e filósofos acerca das sociedades não europeias, sobretudo aquelas ainda pouco conhecidas ou contactadas, abrindo caminho para o que Michel Duché designou no seu trabalho de 1995 como uma protoetnologia. A esse movimento intelectual somava-se o interesse das monarquias europeias na exploração de territórios e mares ainda pouco navegados, dando origem às viagens de circunnavegação, visando a descoberta e a exploração de novas possibilidades expansionistas e colonizadoras. Foi nesse contexto que se situaram algumas das mais célebres viagens ao redor do mundo, empreendidas a partir de 1763 por navegadores britânicos e franceses como Wallis, Carteret, Byron, Cook, Bougainville, La Pérouse, entre outros, expedições organizadas às expensas de capitais privados e estatais. As novas regiões percorridas por esses exploradores, o encontro e o contato com sociedades e povos em estado percebido como natural, ou mesmo selvagem, redimensionaram a imagem do mundo, substituindo a figura da Terra geometricamente ordenada por um mosaico de culturas e etnias. Ainda segundo Michel Duché, a partir de então, humanismo e antropologia iriam se entrelaçar, esforçando-se sob o duplo plano da ciência e da política, ultrapassar o que poderia parecer uma contradição. Cabe ressaltar aqui que, desde o início dos anos de 1750, estendendo-se por toda a segunda metade do século XVIII, o trabalho de matemáticos, engenheiros e cartógrafos foi contratado também por Portugal e Espanha no contexto das demarcações dos limites em torno dos tratados de Madrid e de Santo Ildefonso. Nesse sentido, não apenas o litoral americano e a região platina, mas também a Amazônia, esse extenso sertão encravado nas fronteiras dos domínios dos países ibéricos, foi alvo de expedições ilustradas, como a gente tem visto no dia de hoje, vai continuar vendo ao longo desse seminário, integrando-se nesse grande movimento europeu de efervescência intelectual e interesse pela alteridade, típico do iluminismo. Além das questões dos limites propriamente ditos, e no que concerne a participação de portugueses, algumas dessas expedições foram feitas por grupos de pessoas formadas no bojo das transformações relacionadas com um amplo projeto de mudanças empreendidas no período de administração pombalina, entre elas a reforma da Universidade de Coimbra e a institucionalização da orgânica militar. No entanto, a especificidade da ilustração em Portugal, cujo campo intelectual até então havia sido dominado
pelo pensamento escolástico, levou a que a coroa convidasse para participar de tais expedições cientistas provenientes, em geral, da Itália e com notório saber nas áreas da matemática, astronomia, física, química e filosofia natural. Ainda durante o reinado de Dom João V, foram contratados 2 jesuítas italianos, que a Ângela mencionou na sua comunicação anterior, João Battista Carbone e Domenico Capace, para realizarem observações astronômicas na América do Sul, sendo igualmente responsáveis pela concretização de outros projetos do reino. De acordo com Ângela Domingues, cujo trabalho, já disse aqui, é uma das grandes inspirações dessa minha comunicação, a atuação desses padres jesuítas estaria relacionada com as pretensões metropolitanas de definir rigorosamente a posição geográfica da colônia do Sacramento em relação ao meridiano de Tordesilhas. Os jesuítas chegaram a Portugal em 1722. 7 anos depois, Capace partiria para o Brasil com outro padre da companhia, Diogo Soares, numa viagem considerada como a primeira missão cartográfica enviada à América do Sul com o objetivo de estabelecer as áreas de soberania de Portugal e de Espanha. Em 1730, os 2 cientistas chegaram ao Rio de Janeiro, onde permaneceram alguns meses. Empreenderam separadamente extensas viagens. Soares à colônia do Sacramento, Minas, São Paulo, Goiás e Rio Grande de São Pedro, Capace a Minas, Curitiba, Goiás e São Paulo, onde faleceria em 1736. Por outro lado, durante toda aquela centúria, aprimoravam-se em Portugal os estudos de engenharia, com a tradução de manuais franceses, ingleses e alemães e a divulgação de obras impressas ou manuscritas sobre o tema. A ação dos oficiais de infantaria, com exercício de engenheiros, foi fundamental para a realização das explorações relacionadas com as demarcações dos limites, cabendo-lhes organizar e chefiar as expedições, anotar informações, escrever relatórios, cartografar o território e desempenhar as demais funções exigidas pelas razões político-militares de suas missões. No entanto, devido às mudanças sofridas pelo equilíbrio europeu entre os anos de 1750 e 1778, e ainda o próprio desenvolvimento técnico e científico, porque passou Portugal ao longo da administração pombalina, grande era a diferença existente na composição do pessoal técnico que integrou as tropas expedicionárias resultantes dos tratados de Madrid e de Santo Ildefonso. Se em 1750 os portugueses se limitavam a ocupar no plano militar posições de chefia e de coadjuvação e, nos cargos civis, funções financeiras e burocráticas, estando a maior parte dos ofícios que requeriam uma formação científica especializada, entregue a alemães e italianos, em finais da década de 1770, essas funções foram majoritariamente preenchidas por especialistas reinóis. Isso porque o critério da formação das equipes e a escolha de seus comandantes baseavam-se na suspeita e no temor sentidos pelas autoridades metropolitanas em relação ao maior conhecimento que os estrangeiros pudessem ter do Brasil, uma vez que a quebra do segredo que envolvia, ou que ingenuamente os ministros de Lisboa pensavam envolver as diferentes regiões da colônia, era sentida como nefasto perigo para a conservação da mesma colônia. O interesse pelas expedições exploratórias e viagens de circunnavegação também mobilizou não somente cientistas e filósofos, mas ainda meios políticos de suas nações de origem. Até a primeira viagem de James Cook, 1768-1771, acreditava-se na existência de um continente austral que daria equilíbrio à grande massa dos territórios setentrionais. Durante a segunda metade do século XVII e a primeira do XVIII, as explorações dos mares do sul foram feitas um pouco por acaso, ao sabor das travessias de expedições mais interessadas em abocanhar parte das riquezas
das vastas conquistas ibéricas na América. Algumas expedições que singraram aqueles mares, como as capitaneadas pelos britânicos Rogers, 1712, e Anson, 1748, basearam-se nos diários de navegação e nas rotas previamente percorridas por filibusteiros e bucaneiros, entre eles Dampier. Estes, no entanto, possuem objetivos mais imediatos do que a descoberta de novos continentes e o registro detalhado e científico de terras e ilhas quase virgens. Rogers comandava uma expedição armada com a finalidade de assaltar os portos espanhóis na costa dos vice-reinos do Peru e de Nova Espanha. No entanto, como as posteriores travessias ao redor do mundo, aquelas foram amplamente documentadas, editadas, traduzidas, reeditadas e compiladas, juntamente com diários de bordo inéditos, memórias, correspondência e cópias manuscritas, para comporem obras de recolha e coleção e coleções de relatos que, por sua vez, tiveram grande circulação na Europa. Portanto, seja por terem sido exaustivamente traduzidos e editados, seja por constarem de coleções de grande divulgação na época, e principalmente por se constituírem num gênero literário tão caro às exigências do espírito ilustrado, que prevaleceu durante a época das luzes, os relatos de viagens conheceram grande publicidade, fazendo parte da leitura corrente de seus contemporâneos, integrando desde o acervo das bibliotecas de filósofos aos arquivos dos estrategistas coloniais. Em suma, as mais célebres expedições científicas do século, embora as mais célebres expedições científicas do século XVIII tenham sido as viagens de circunnavegação empreendidas a partir dos anos de 1760, elas foram precedidas por várias outras, que durante toda a primeira metade daquela centúria cruzaram os oceanos, calculando distâncias e latitudes, reconhecendo ilhas, observando sinais astronômicos, ventos, correntes e marés, descrevendo terras e povoações. No que diz respeito aqui, né, no que se refere ao Rio de Janeiro, a gente tem foram descritas, né, com grande detalhe, com grande detalhamento, as ilhas de fora e de dentro da Bahia, os sinais geográficos e marítimos de seu reconhecimento, a profundeza do mar, os ventos e as correntes, a melhor forma de ultrapassar os acidentes naturais que se antepunham à navegação na Bahia, seus ancoradouros e fortalezas. Por fim, né, na parte dedicada à descrição da cidade, acham-se registradas algumas observações sobre o seu plano, governação, produção, número de seus habitantes, seu caráter, e a notícia de que durante as estadias, né, no caso, por exemplo, de uma passagem pelo Rio de Janeiro em 1751, né, de uma expedição comandada por Jean-François de Maupas, a notícia de que, durante aquela estadia, encontraram-se com Monsieur Godin, astrônomo da Académie Royale de Sciences, que fora enviado ao Peru em 1735, na expedição de La Condamine, para medir o grau de meridiano. Godin atravessava de Lima a Buenos Aires por terra, sob os auspícios do vice-rei do Peru. Ali embarcara em um navio português com destino a Lisboa, havia feito escala no porto do Rio de Janeiro, onde se encontrava desde novembro de 1750. Eu trouxe algumas imagens puramente ilustrativas, né, sobre a Baía de Guanabara, né, desde do século XVII, e aí a gente tem mapa, né, a demonstração do Rio de Janeiro feita por João Teixeira Albernaz em 1600, né, o cosmógrafo
do rei, em 1645. Aqui uma outra, não um frontispício, da cidade, desenhado por François Roger, em 1665, aqui está 1695, está 98, que foi uma das publicações, uma das edições do relato do Froger nessa viagem aos mares do sul, né? Aqui também uma imagem da invasão do Rio de Janeiro pela expedição comandada por Duguay-Trouin durante a Guerra de Sucessão ao trono espanhol, em 1711, né? Uma imagem feita por um dos capitães dos navios, né? Das embarcações do Duguay-Trouin, e também há vários relatos sobre a cidade, não só o aspecto físico, geográfico da Baía de Guanabara, mas também sobre a cidade do Rio de Janeiro e os seus moradores, né? Aqui a fortificação, o plano, né? O projeto de fortificação do Rio de Janeiro após a invasão de 1713, feito pelo engenheiro francês Jean de Massé, que previa justamente fortificar a cidade pela parte do território, pela parte, né, do sertão. E aqui uma planta do engenheiro militar André Vaz Figueira, de 1750, do Rio de Janeiro, né? Aqui um plano também da cidade do Rio de Janeiro, de Francisco João Rossio, outro engenheiro militar, de 1769, que também previa, isso aqui, esse projeto nunca foi executado, que previa também amuralhar a cidade do sertão, quando ela já tinha se expandido, né, por várias áreas, além da própria, né, da própria muralha que tinha sido planejada, né? Aqui também um grande frontispício pintado pelo engenheiro militar Miguel Ângelo Blasco, de 1760, né? Essa imagem é uma imagem publicada num livro do Luís de Santos Vilhena, também sobre essa, né? Aí né? A praça principal do Rio de Janeiro. Nos anos posteriores à Guerra dos 7 Anos, Inglaterra e França, movidas pelo espírito ilustrado, além de uma política calcada em reiteradas estratégias coloniais, se lançaram na dianteira das viagens de exploração e circunnavegação, realizando as mais célebres expedições científicas do século XVIII. Não é possível dissociar nessas expedições as justificativas filosóficas e as motivações político-estatais que lhes deram forma e concretude. Diderot afirmava na introdução à primeira edição de Voyage autour du monde par la frégate, la Boudeuse et la flûte L'Étoile, entre 1766 e 1769, que seu comandante, Louis-Antoine de Bougainville, partira munido das qualidades necessárias à sua missão: a filosofia, a coragem, a busca de verdade, o espírito de observação, a circunspecção, a paciência, o desejo de conhecer, de compreender, de se instruir, a ciência do cálculo, da mecânica, da geometria, da astronomia e de um conhecimento suficiente sobre a história natural. Mas, além de filósofo, no sentido mais caro aos enciclopedistas, Bougainville era também um homem do seu tempo, militar, diplomata, empreendedor, homem do mar e de negócios, qualidades que o habilitavam, como a filosofia, a se engajar numa empresa ao mesmo tempo exploratória e política. A tripulação dos 2 navios da expedição, La Boudeuse e L'Étoile, além dos respectivos capitães, era constituída por 2 escrivães,
2 cirurgiões, um jovem rico e amante de aventuras, o príncipe de Nassau, um engenheiro cartógrafo, Romainville, um naturalista, Philibert Commerson, discípulo de Buffon, e um astrônomo, Véron. Na sua relação de viagem, encontram-se descrições da natureza e dos povos visitados, um sem número de observações de caráter estratégico, militar e econômico, assim como todos os princípios justificativos da política e da ideologia coloniais. No que concerne ao Rio de Janeiro, durante a estada na cidade, de 21 de junho a 15 de julho de 1767, Bougainville fora pródigo em anotar algumas informações preciosas sobre questões relativas à sua defesa, administração e comércio. Ao entrar no porto, encontrar ali o navio do rei de França, L'Étoile de Matin, que, com destino às Índias Orientais, esperava o retorno da estação mais apropriada para dobrar o Cabo da Boa Esperança. Havia também um navio espanhol parado há 8 meses num dos ancoradouros da Bahia, à espera de reparos sempre dificultados pelas autoridades portuguesas, desculpe, pelas autoridades portuguesas, proveniente do Rio da Prata, carregado de couros e piastras, sofrera grandes danos devido a um vendaval que o surpreendera em alto mar. Bougainville tivera mais sorte, recebendo prontamente os socorros de que necessitava, sendo bem acolhido pelo conde da Cunha, então vice-rei, que lhe permitiu comprar de um dos negociantes da praça uma corveta para a continuação de sua viagem. Ele e seus oficiais foram convidados a participar de um jantar ao ar livre, à beira-mar, oferecido pelo vice-rei, e assistir na ópera da cidade algumas obras de Metastasio, representadas por uma companhia de mulatos. Escreveria mais tarde que, apesar da beleza do teatro, haviam sido obrigados a ouvir algumas divinas peças de mestres italianos executados por uma má orquestra dirigida por um padre corcundo vestido de batina. No entanto, o bom acolhimento e todas as gentilezas dispensadas pelo vice-rei nos primeiros dias da sua estadia foram subitamente interrompidos assim que uma embarcação portuguesa proveniente do sul trouxeram notícias do ataque luso contra os espanhóis de posse do Rio Grande de São Pedro. De fato, em maio de 1767, o coronel José Custódio de Sá e Faria comandara as forças sob sua responsabilidade, sediadas no norte da península da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, num súbito assalto àquela vila, sem que tivesse recebido ordens de Portugal. Entretanto, o mau tempo e as condições adversas de navegação frustraram a investida, ilhando os portugueses do outro lado da lagoa, dando oportunidade a que os inimigos, alertados sobre a tentativa de assalto, se preparassem para a defesa e conservação de seus postos. José Custódio resolveu, então, esperar instruções do reino. Essa situação de tensão e as notícias do apresamento de uma nau castelhana no porto de Santa Catarina colocaram o conde da Cunha em estado de alerta. Isso explica, em parte, a longa espera do socorro sempre adiado da embarcação proveniente do Prata e as suspeitas de Bougainville de que a inexplicável mudança da atitude do vice-rei em relação aos franceses dali por diante se devesse ao fato de ter enviado seus carpinteiros e calafates em auxílio do comandante espanhol. Depois daquelas notícias, e naturalmente desconfiado dos súditos de um monarca tradicionalmente aliado ao rei de Espanha, o conde da Cunha voltou atrás nas suas promessas, impedindo que o proprietário da corveta vendida aos franceses concluísse a transação e a entregasse, sob a alegação de que necessitava de todas as embarcações capazes para enviá-las ao sul.
Suspendeu ainda a compra de madeiras do canteiro da Fazenda Real pelos franceses, o que os levou a consegui-las tanto do comandante do navio espanhol quanto dos moradores da cidade por meio de contrabando. Em seguida, proibiu que Bougainville e seus oficiais se alojassem numa casa nos arredores da cidade, para a qual havia sido alugada 2 anos antes, ao comandante inglês John Byron. Só restou aos franceses lamentarem que a mesma ordem impedisse que Monsieur Verroux fizesse suas observações astronômicas e que Monsieur de Commerson, célebre naturalista enviado por Luís XV para desenvolver pesquisa em história natural, andasse pelas redondezas recolhendo amostras vegetais. Nos dias que se seguiram, o vice-rei reforçou as patrulhas da cidade, ordenando aos soldados que prendessem todos os estrangeiros encontrados pelas ruas após o pôr do sol. Ao comandante do pequeno navio francês, que esperava a melhor estação para seguir viagem, ordenou que fosse ancorar sob as baterias do forte de Villers-Gagnon. Segundo Bougainville, 2 oficiais portugueses que ousaram interceder a seu favor diante do vice-rei foram presos e metidos em grilhões, sendo um deles degredado para uma pequena vila no sul, não muito distante de Santa Catarina. Em relação à cidade propriamente dita, as observações de seu diário eram entusiásticas. Afirma ter gozado, durante sua estadia no Rio de Janeiro, de uma espécie de primavera de poetas. A beleza da Bahia era um verdadeiro colírio para os olhos dos viajantes, principalmente daqueles provenientes de lugares da Europa, onde o sol e o calor eram raros, e que, durante os longos meses de travessia do Atlântico, viam-se privados da contemplação de belas montanhas e florestas. Afirmava, no entanto, que tantos outros viajantes já haviam descrito o Brasil e sua capital, o Rio de Janeiro, e o que ele pudesse vir a dizer sobre a cidade não deixaria de ser uma repetição fastidiosa. Absolutamente não enxergara. Inúmeras haviam sido as informações e os relatos dos viajantes sobre os mais diferentes aspectos das diversas regiões do Brasil. Caberia enfatizar, no entanto, a contribuição específica do Diário de Bougainville ao enriquecimento e à consolidação desse conhecimento. Ele fornece uma minuciosa descrição da dinâmica da economia colonial, com dados sobre a exploração das minas de ouro e diamantes, dos contratos e rendas da Fazenda Real, dos mecanismos fiscais, registros, funcionamento das casas de fundição, cunhagem de moedas, movimento da alfândega, produtos de estanco da coroa, etc. Dos seus manuscritos consta, além de uma pormenorizada descrição das fortalezas do Rio, um relatório sobre o seu estado militar, com a composição dos regimentos de infantaria, tropas auxiliares, ordenanças, cavalaria, companhias de nobres e privilegiados, incluindo o número de soldados lotados nos fortes litorâneos e nos diferentes registros do sertão. Na parte titulada Plano de Ataque do Rio de Janeiro, lê-se que a cidade, naquela altura, era muito mais fortificada do que nos tempos de Duguay-Trouin, né? Então, vou voltar um pouquinho, né, exigindo, no caso de uma nova conquista e sua manutenção como colônia francesa, uma força maior do que a utilizada em 1711. Precedendo, em alguns anos, a coroa de França, também a Grã-Bretanha se lançou, na segunda metade do século XVIII, às viagens científicas e exploratórias de circunnavegação. As mais célebres foram as expedições comandadas por John Byron, 1764-66, Samuel Wallis, 1766-68, e James Cook, tendo este último realizado 3 viagens entre 1768 e 79. É, sobretudo, a primeira que teve o Rio de Janeiro como escala, que nos interessa aqui. No início do século XVIII,
o astrônomo Halley escrevera sobre ser possível determinar a distância entre a Terra e o Sol por meio da observação da passagem de Vênus sobre o seu disco, prevista para o ano de 1769. Esta seria a missão oficial da primeira expedição de Cook, somada à exploração de ilhas recém-visitadas pelas expedições anteriores e a presumível descoberta de terras austrais. James Cook, filho de camponeses, empregara-se ainda muito jovem no canteiro de construção naval, participando de pequenas viagens nas quais aprendera a arte de navegar, ingressando posteriormente na Marinha Britânica, onde fizera carreira durante a Guerra dos 7 Anos. Escolhido pela Sociedade Real e pelo Almirantado Britânico para capitanear o Endeavour, naquela primeira missão científica, sua tripulação, além dos 94 homens de mar, incluía um amante da ciência, Joseph Banks, principal financiador da expedição, um botânico, Dr. Solander, discípulo de Linneu, um desenhista, Parkson, um pintor paisagista e um astrônomo. A expedição de Cook chegou ao Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1768. Era então vice-rei o conde de Azambuja, e vivia-se o clima de uma intensa desconfiança por parte da coroa portuguesa em relação à Inglaterra, supondo-se mesmo que aquela poderosa potência, antiga aliada de Portugal, visava, aliada aos jesuítas, invadir o Brasil. Esse é o tema também da dissertação de mestrado de Tiago Miranda, defendida na USP e, infelizmente, jamais publicada. Alertada por extensa correspondência assinada pelo Conde de Oeiras e pelo secretário dos Negócios de Ultramar, o então vice-rei soube ser nada amigável com os visitantes ingleses, embora tivessem obtido permissão para comprar provisões e refrescos. Cook e sua tripulação foram proibidos de descer em terra. Em carta a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, datada de 28 de novembro de 1768, o conde de Azambuja noticiava a chegada da expedição, comandada pelo tenente James Cook. Estranhava, no entanto, o fato de sua tripulação não ser composta por oficiais militares, o que lhe inspirava grande desconfiança. Nesse sentido, seguira à risca as determinações de praxe, mandando vigiar dia e noite a dita embarcação. Não permitira que pessoa alguma subisse a bordo sem licença expressa, assinada de seu próprio punho. Impedira, por fim, que qualquer inglês viesse à terra sem a escolta de uma sentinela que o fizesse desembarcar na praça em frente ao palácio. Aí era o lugar do desembarque, né? Embora suspeitasse de que os ingleses poderiam ter como objetivo o contrabando, não lhe constava que até então o tivessem conseguido. Não houve dessa vez, como das demais arribadas anteriores, cerimoniais de boas-vindas, visitas de cortesia, jantares a bordo, conferências no palácio, sessões de hósperas ou saraus de conversações amenas e ilustradas. Por todo o tempo em que estiveram atracados no porto, só restou aos ingleses contemplar, da gávea de sua nau, as sucessivas rondas que se revezavam em terra a fim de impedir qualquer comunicação entre eles e os naturais do país. Estupefato diante de tal recepção, alegando em vão a duradoura aliança e amizade que sempre ligara os interesses de Suas Majestades Britânica e Fidelíssima, Cook tentava persuadir o vice-rei de que, em vez de comércio, o que os levara ali eram razões científicas, interessados que estavam em observar a passagem de Vênus pelo disco do Sol, fenômeno astronômico utilíssimo à navegação. Mas não houve meios de convencê-lo ou mesmo de fazê-lo entender a importância daquela missão. Indiferente aos argumentos da ciência,
o conde de Azambuja agia apenas em consonância com as razões políticas e militares das deliberações que recebera nos últimos tempos de Portugal, impedindo terminantemente que os naturalistas descessem à terra e pudessem realizar suas pesquisas em liberdade. Decepcionado diante de tal intransigência, Cook resolvera ser antes prisioneiro do seu próprio navio do que aceitar a honra que o vice-rei afirmava querer fazer-lhe, destacando uma escolta para acompanhá-lo todas as vezes que ia à cidade. A situação se reverteu, no entanto, no dia 25 de novembro, quando o monge foi autorizado a pedir ao cirurgião dos ingleses que o ajudasse a tratar de um doente grave, morador numa das freguesias do Rio. Nessa qualidade, o Dr. Solander desceu à terra, recebendo muitas provas e amizade e gentileza dos habitantes do país. No dia seguinte, Solander, Banks e um dos seus auxiliares conseguiram burlar a vigilância das sentinelas, descendo à terra à primeira luz da aurora, evitando, no entanto, o centro urbano, preferindo fazer pesquisas botânicas nos arredores. Mais tarde, afirmariam terem sido muito bem recebidos pelos moradores, sendo convidados às suas casas, chegando mesmo a comprar 2 carneiros e uma grande variedade de legumes. Não demorou muito para que o boato de que os ingleses andavam livremente por aqueles arredores ganhasse os ouvidos do vice-rei, fazendo redobrar de tal modo a vigilância sobre o navio que os naturalistas desistiram definitivamente de suas escapadelas. Somente após terem saído da Barra, né, da Barra da cidade, quer dizer, da Bahia, né, já em mar aberto e fora da mira dos canhões das fortalezas que guarneciam a cidade, as pesquisas foram retomadas, recolhendo, então, grande variedade de espécies vegetais, sobretudo nas ilhas vizinhas e mais ao sul. Não obstante todas as dificuldades que enfrentaram, o Diário de Cook e as anotações de Banks são documentos ricos na descrição da cidade e de sua tradição cultural. Em relação à cidade, contradizendo a ideia acerca do urbanismo colonial português tão arraigada, consideraram-na bem construída, seu plano bem desenhado, suas ruas retilíneas, né? Temos aqui, talvez esse melhor, cortadas por ângulos retos, parecendo-lhes mais extensa que alguma das maiores urbes inglesas, como Bristol e Liverpool. Seus prédios eram, em sua grande maioria, feitos de pedras e à moda de Portugal. Possuíam pequenos balcões nas janelas, que, por sua vez, eram fechadas por gelosias. As igrejas eram imponentes e, a seus olhos, o aparato religioso no Rio era o mais ostensivo de todos os demais países católicos da Europa. Quanto às defesas e fortificações, citavam pormenores detalhados e precisos acerca das fortalezas de suas guarnições da tropa, dos regimentos e milícias, demonstrando que, mesmo proibidos de descer à terra, seu ponto de observação ou fonte de informação em nada deixou a desejar e muito iria enriquecer, quando retornasse à Inglaterra, o precioso arquivo do Almirantado Britânico. A liberalidade com que os navios estrangeiros eram recebidos no Rio de Janeiro, no início, na primeira metade do século XVIII, como no governo do Conde de Bobadilla, foi bastante restringida durante a Guerra dos 7 Anos, sendo quase que inteiramente suprimida a partir dos anos de 1760. Com a transferência da sede do vice-reinado para aquela cidade, que coincidiu, não por acaso, com o fim da guerra e com a crescente ameaça representada pelas armadas das potências rivais, recrudesceram as instruções metropolitanas acerca daquelas escaladas. Obedientes às razões da coroa portuguesa, os vice-reis procuravam, tanto quanto possível, segui-las à risca. Assim como a década de 1760 representou um período de maior prudência e cautela para a política metropolitana em relação à defesa,
da sua capital ultramarina, reforçada pela reorganização de suas tropas e guarnições e pelo aprimoramento de suas defesas e fortalezas. Assim também multiplicaram-se os ofícios dirigidos aos seus governantes acerca do extremo rigor com que deveriam ser tratadas as tripulações dos navios estrangeiros, sempre suspeitas de espionagem ou de contrabando. A gente tem aqui, né, década de 60, quando não de ambos. Uma carta do Marquês de Lavradio ao Conde de Oeiras comentava a arribada, em 1770, de um outro navio de guerra inglês. O capitão e alguns outros oficiais desceram à terra, o que lhes estranhou o vice-rei por terem desembarcado contra as leis do país, sem antes se submeterem aos exames de praxe. Ordenou que voltassem a bordo e que de lá, na conformidade dos costumes da terra, requeressem a visita dos oficiais de saúde e marinha. Com grande arrogância, retrucaram que tais procedimentos nunca foram impostos aos navios de sua nação, principalmente os de guerra, enumerando aqueles que, tendo entrado nos portos da Bahia e do Rio, foram isentos de se submeter a tais formalidades. Como o Marquês se mantivesse irredutível, voltaram a bordo, não lhes restando outra alternativa do que solicitar os exames habituais, mesmo que lhes parecesse injusto que o navio de guerra britânico se sujeitasse aos mesmos procedimentos que qualquer nau mercante. O vice-rei explicara que, sendo a uns e outros proibida a entrada nos portos da América, ambos deveriam cumprir o que determinava a legislação metropolitana, confirmando-se a necessidade de reparos na embarcação inglesa. O Marquês de Lavradio concedeu-lhes alguns dias de permanência no porto. Pediram-lhe, então, que se ordenasse aos homens de negócios que lhes assistissem com o dinheiro necessário para a compra de mantimentos e o pagamento dos consertos das embarcações. Ao que Lavradio respondeu que as leis de Sua Majestade lhes proibiam obrigar ou persuadir os comerciantes da cidade a toda e qualquer negociação, tendo eles liberdade de fazerem o seu comércio como melhor lhes parecesse. Negou-lhes também empréstimos dos cofres régios. Por fim, demonstraram a intenção de alugar algumas casas em terra que lhes permitissem fazer caminhadas pelas suas cercanias, por ser essa prática essencial para a saúde da tripulação. O vice-rei respondeu-lhes que de nenhuma forma consentiria que qualquer oficial marinheiro inglês pernotasse em terra e muito menos que andassem pelos arredores da cidade. 6 dias depois de entrarem na Barra, não tendo alcançado nada do que desejavam, visto não possuírem dinheiro e não conseguirem crédito, resolveram partir e tentar uma nova escala no Cabo da Boa Esperança. 6 anos mais tarde, em 1776, outra carta de Lavradio, desta vez dirigida a Martinho de Melo e Castro, informava que entraram no porto da capital, no dia 19 de agosto, 2 naus espanholas armadas em guerra, provenientes de Montevidéu. Um dos oficiais que as comandava já havia estado anteriormente no Rio, por um período de aproximadamente 7 meses, no tempo do Conde da Cunha. Segundo Lavradio, tanto no tempo deste quanto no do Conde de Bobadela, eu cito, todos os estrangeiros tinham neste porto a liberdade que queriam. Andavam por toda parte, tomavam quartéis em terra e, finalmente, tinham todas as liberdades de um Porto Franco. Fim da citação. Assim sendo, logo o capitão espanhol lhe requereu que as suas embarcações não fossem acompanhadas por guardas e que a tripulação pudesse circular livremente, sem a escolta de oficiais, alegando que pedia acolhida no porto debaixo da boa-fé, daquela paz e amizade que reinava entre os 2 soberanos de Espanha e Portugal. Diante da irredutibilidade do vice-rei,
e de sua ameaça de não permitir a permanência do segundo navio espanhol que entraram no porto por não possuir motivos maiores para ali estar do que o fato de vir comboiando o primeiro, este sim, necessitado de conserto, os comandantes das ditas embarcações aceitaram suas imposições. Desde então, as relações entre os oficiais castelhanos e o vice-rei se tornaram polidas e até amistosas. Envaidecido pelas observações do capitão espanhol sobre o progresso e adiantamento introduzido nas defesas e fortalezas da cidade, desde a última vez que ali estivera, Lavradio aproveitava para se autopromover diante de Melo e Castro, afirmando que os espanhóis haviam elogiado a fortaleza que mandara construir na Praia de Fora, assim como as demais obras que empreendera, inclusive o desmonte do morro que dominava a ilha de Villegagnon. Lavradio aproveitou a presença dos castelhanos para surpreendê-los ainda mais com a exibição no campo de São Domingos, né, nessa área aqui, de alguns exercícios dos terços de auxiliares. Convidou-os também a participar da festa que organizara no palácio para celebrar o aniversário do príncipe Dom João, com a concorrência de todos os oficiais militares da guarnição da cidade, assim da marinha como das tropas, e todos os ministros civis e eclesiásticos. Né? Aí a gente volta aqui com, né, essa manifestação militar na principal praça da cidade. E justificava-se, e eu cito: eu fico na resolução de continuar a fazer a esses castelhanos todas as demonstrações de amizade que couberem no possível, a fim de que eles possam informar o como se praticam no Rio de Janeiro as ordens do rei, meu senhor, e que, ao mesmo tempo, não sou capaz de consentir que se falte ao respeito que se deve aos seus domínios e aos seus vassalos. Fim da citação. Naquela época, no entanto, os domínios de Portugal se viam ameaçados por um outro e talvez mais nefasto desafio. E os seus vassalos, assim como muitos daqueles escolhidos para os governarem, não eram de todo inocentes ou vítimas indefesas em se tratando dele. Os perigos em finais do século XVIII adivinham também das abomináveis ideias francesas geradas no bojo da Revolução ocorrida em França. Aquelas ideias colocavam em questão o domínio português na América, assim como a continuidade de uma sociedade escravista, perigo muito maior do que as arribadas francesas, britânicas ou castelhanas na Baía de Guanabara. Mas isso é assunto para uma outra conferência, quem sabe numa outra oportunidade. Obrigada. Juan, eu sei que usei aqui em alguns momentos, colonizador, né? Exploratório, colonizador. Eu sou absolutamente contra o conceito de colonial, né? Então, os meus trabalhos têm sido o próprio né, o próprio Antigo Regime nos Trópicos, um livro que nós publicamos em 2001 e que também foi reeditado agora, a segunda edição, né, fez 20 anos. Então, eu trabalho muito mais com o conceito de conquista, né, que é o conceito de época, né, conquista, domínios. Né, então, não é um... Até
posso usar um processo de colonização, né? O conceito de colonização, mas não de colonial, na época não se usava, né, esse conceito, e o conceito de colonial, concordo totalmente com você, está muito ligado a uma perspectiva de uma história econômica, né, de uma história de exploração. Então, existe toda uma discussão na historiografia brasileira, já muito antiga, né, das colônias de exploração, das colônias de povoamento. Agora, a gente não usa também o conceito, porque não há prática de. Não usamos o conceito de vice-reinal, né, de virreinal, como vocês utilizam. Não há um vice-reino do Brasil, né? Hoje, o dia inteiro se falou do estado do Maranhão, né, do estado do Maranhão, Grão-Pará, Grão-Pará e Maranhão, o estado do Brasil. A gente poderia ter falado também do estado da Índia. Não há propriamente um vice-reino como será ou como foi o vice-reino do Peru, o vice-reino de Nova Espanha. E tem toda uma discussão, aí sim, aí está em espanhol. Tem um livro que foi publicado pelo Juan Luis Palhos e o Pedro Cardim. Foi resultado de um seminário em 2008 que ocorreu em Barcelona. O livro foi publicado um pouco depois. El Mundo das Virreias. Foi publicado pela... Ai, esqueci agora o nome da editora. Foi publicado na Espanha, né? Em associação com a Vervoet, alemã. E aí a minha contribuição nesse livro é justamente essa discussão de que a ideia de vice-rei, né? O vice-rei era mais um título, né, de nobreza, vamos dizer assim, do que o exercício sobre um vice-reino, ou seja, né, o Peru e o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Espanha, ou os vice-reinos e os vice-reis, né, na época dos Habsburgo, né, da Sicília, né, ou de outros. Então, a ideia de, quer dizer, o vice-rei, no início, durante todo o século XVI, XVII, né, você tem 17 tem um único vice-rei que foi vice-rei no estado da Índia. Então, quando ele vai ser nomeado no governo do estado do Brasil, ele não pode ter um título menor do que, né, no estado da Índia. Então, é o primeiro vice-rei, né? E um vice-rei que vai ser nomeado pelos Habsburgo ainda na época da anexação de Portugal à monarquia hispânica. Só no século XVIII é que você tem... Então, por isso a gente não fala vice-reino, a gente fala vice-reinado, né? Mais a atribuição da governação daquele governante que tinha a patente, o título de vice-rei, né? Portanto, né, quer dizer, colônia, eu não tenho usado mais, né? Te lo preguntaba, Ángela, porque, por ejemplo, me estaba acordando ahora de Orellana, cuando estaba por ejemplo, que luego 3 años, cuando en 1537 hizo la expedición en la parte del Amazonas brasileña. 3 años después, él vuelve, enviado por Pizarro, y funda, por ejemplo, Nueva Andalucía. Y hay textos que hablan de virreinato de Nueva Andalucía, zona de Nueva Andalucía, entre el Orinoco y el Amazonas, entonces que luego morirá 3 años más tarde, y está un poquito ahí en el aire el concepto, ¿no? Cuando tuvo esa zona de Brasil, ¿no? Me estaba acordando ahora de lo que comentabas. Sí. Pero nunca houve, né, o vice-reino do Brasil, vice-reino, né? E mesmo não se fala de vice-reino da Índia, né? O estado da Índia, que engloba ali uma série de regiões diferenciadas, né? Vários reinos
anteriores, diferenciados, e o vice-rei é mais o título de um governante, no caso do Estado da Índia, que tinha que lidar com reis, né? Tinha que lidar com outros governantes muito importantes. Mas então, veja, esqueci o nome da editora, da editora espanhola, né? Mas é o mundo de los Virreyes, né? Do Juan Luis Palos e do Pedro Cardim. Eles organizam esse livro, né? Aí sim está em espanhol. Foi Muchas gracias. traduzido para Gracias, espanhol. compañera.